Hoje a gente está aqui com a professora Débora Saciloto, de Arthur Nogueira. É um prazer imenso. A professora Débora foi vencedora do prêmio Nota 10 da Fundação Vitor Schive, educador Nota 10 na categoria de gestão, em 2012, com o projeto A Vez e a Voz dos Alunos, na Escola Francisco Cardona, de uma MF, né, na escola de 1º ao 5º ano, trabalhou com crianças de 6 a 11 anos, e ela fez um verdadeiro projeto de diálogo na escola, ensinando as habilidades, né, ensinando a dialogar, ensinando as crianças a ouvirem, né, e a darem as sugestões, e pensar a escola como um todo, né, então envolvendo os professores, os funcionários, as crianças. Então, a gente queria que a professora Débora contasse um pouco do projeto, dos desafios do projeto e compartilhasse aí os ensinamentos com nosso público de professores, educadores, coordenadores também, que acompanham o nosso canal. Hoje eu tenho uma outra visão de gestão, porque quando a gente entra para dirigir alguma coisa, a gente acha que tudo tem que estar nas nossas mãos, nas nossas costas. E hoje eu divido com os alunos, com o corpo docente, com os funcionários, o gerenciamento das atividades da escola. Os alunos iam bastante para a diretoria. A gente perdia muito tempo com isso. Os alunos tinham que conseguir sozinhos desenvolver essa habilidade social, de saber entender o outro, ouvir o outro. Uma professora trouxe a ideia das assembleias escolares para a nossa escola. Assembleia é uma reunião que a gente faz para discutir alguns problemas da sala. Desde o momento em que eu vi as crianças podendo criticar crianças de 6 anos, eu me apaixonei pelo projeto. A assembleia do corpo docente, ela foi necessária porque eu não posso fazer com que alguém faça alguma coisa em que ele não acredite. Tudo que é novo causa medo, causa insegurança, mas você tem que viver aquilo para ver que é importante. A gente tem um papel que a gente escreve a crítica. A professora toda quinta-feira vai lá, pega aqueles papelzinhos e lê. Aí a gente vê qual que foi a crítica e leva assim para a diretora, ou a gente resolve na sala de aula mesmo esse problema. Eu critico a falta de livros da sala 12 e eu fico irritada porque tem poucos livros. Eles começaram a sugerir coisas, criticar coisas que nós, do grupo gestor, não tínhamos pensado que era possível fazer. A história da colher no recreio era ruim, porque quando a gente ia comer carne, aí a gente ficava assim com o dedo, né? Passando assim, a maioria ficava. Pra pegar aquele restinho da comida, tinha que fazer assim no prato, ó. É mó nojento isso daí, não é? Isso aí eu coloquei no critico e foi resolvido, agora tem. O desperdício de comida na escola era bastante. Toda vez pegava em excesso a comida e toda vez ia toda a comida pro lixo. Aí eu comecei a pensar no que eu poderia ajudar e comecei a bolar um jeito. Eu elaborei um quadro com a cor vermelha, que é muito desperdício, amarelo, que é pouco desperdício, e o verde, nenhum desperdício. A crítica que eu fiz do colchonete foi por causa que eu não se sentia nada bem de ficar fazendo alongamento no chão, porque doía bastante as costas. Aí foi resolvido. Eu critico que a luz da quadra fica acesa. Isso é muito desperdício. E hoje a professora Débora está na Secretaria da Educação do município, né, desde 2013, que você mudou para esse cargo mais de coordenação para tentar aí levar não só esse projeto, mas os aprendizados para as outras escolas da rede. É um prazer estar aqui compartilhando tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi no ano de 2011 e 2012, que foi quando o projeto aconteceu.
Eu acabei de entrar na escola em 2011, na MF Francisco Cardona. Eu já era diretora, mas de outra escola, fui remanejada. E ao entrar na escola, eu percebi que eu e a vice-diretora, Viviane, na época, a gente não conseguia trabalhar. Porque os gestores dizem que a parte burocrática, né, pega todo o tempo do diretor, mas na verdade a gente não conseguia sentar e fazer nada. Os professores iam até a nossa sala, alguns alunos eram levados para a gente, os inspetores também levavam alunos, que aconteciam algumas discussões, algumas brigas no recreio. Quando eles chegavam para a gente conversava e a gente via que eram os conflitos que naturalmente surgem na escola. Porque a família, a primeira instituição que as crianças têm, é totalmente diferente da escola. Existe uma hierarquia, pai e mãe, e na escola é diferente, é lá que ele encontra seus pares. Então os professores falavam assim, eles fazem isso porque os pais não dão educação. Mas é na escola que eles encontram, né, as crianças da mesma faixa etária. É lá que surgem os conflitos. E aprendendo a lidar com esses conflitos, aprendendo a resolvê-los, a gente vai conseguir alguns adultos mais bem resolvidos, que conseguem, no diálogo, resolver seus problemas. A gente vê um mundo hoje, as pessoas não conseguem conversar no trânsito, eles descem, começam na discussão e acaba até em tragédia, né? Então, acho que é dever da escola trabalhar essa questão das habilidades sociais, como que eu tenho que me comportar junto com os meus pares na escola, quando surge um conflito, eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que entender o outro. Então, quando elas traziam essas crianças pra gente, a gente começava a conversar, porque ele xingou minha mãe. Então, xingar a mãe, realmente, né, ninguém merece. E aí, o que mais a gente podia fazer? Então, a gente conversava, mas daí o problema já tinha acontecido. A gente só trabalha quando o problema já aconteceu. Então, nas escolas, o que a gente usa, né? A gente usa as advertências, a gente usa livro preto. Livro preto, um aluno até que me perguntou assim, diretora, posso fazer uma pergunta? 3 assinaturas no livro preto é expulso da escola, né? Porque ele ouvia dizer isso. Quando acaba o ano, tipo assim, caducam, né, as 3 assinaturas, aí começa tudo de novo, contar. A ficha fica branca, né? Então, eu ficava pensando como que a gente pode fazer com que eles consigam conversar antes de acontecer o problema. Sim. Antes do empurrão, antes da briga, né? E os alunos adoram fomentar brigas, né? Fofoca, um fala do outro. E nós começamos a pensar, discutir, levei para o HTPC, né? O que a gente podia fazer? Uma autoavaliação dos alunos, né? E aí a Ariane, que era uma professora que a gente tinha lá na escola, ela foi aluna do professor Ulisses Araújo, da Unicamp, e ele trabalhava com assembleias escolares. E ela trouxe o livrinho para eu conhecer o projeto. E quando eu conheci pelo livro dele, eu me encantei. Falei, não, nós vamos colocar isso em prática. Ele diz lá 3 tipos de assembleia, que são as escolares, que é dentro da sala de aula com o professor e o aluno. A docente, que é o gestor com o professor, porque como que eu posso exigir que o meu professor ouça os alunos dele, se eu também não der abertura para os meus professores falarem comigo? E a dos pais, que eu também tentei por 2 vezes e a dos pais eu não consegui colocar em prática. Então nós começamos, teve um trabalho de levar isso para o HTPC, para os professores. É lógico que houve muita resistência, né? Ninguém conhece, ninguém sabe o que vai acontecer. Crítica é uma situação que poucos sabem, né? Trabalhar. Eu mesma me vi assim, tinha HTPC que eu fazia a assembleia docente, eu falava, meu Deus, por que eu fui começar a fazer isso? Porque, assim, as críticas vêm, né? Para o gestor também. Mas depois eu vi que eu estava no caminho certo, que os resultados que eu comecei a colher foram, assim, encantadores. E como é que você acha que você conseguiu vencer esses desafios do início, né? Essas inseguranças? Eu acho que o primeiro
o primeiro que nós fizemos docentes, porque a Ariane, como ela já tinha feito, inclusive, o estágio numa escola em Campinas, que faziam as assembleias, ela já tinha vivido isso. Então, ela começou a implantar na sala dela primeiro, já acho que no mês de junho, ela fez a primeira assembleia. E nós, gestores, nós voltamos do recesso escolar, já fizemos uma com os docentes. Então, a primeira foi com o docente, para ele também perceber como que era a assembleia e tal. Aí depois, cada um começou a fazer na sua sala, e eu era chamada, então eu acompanhava, né? Os alunos queriam conversar comigo, alguns mandavam cartas, buscando melhorias para a escola, outros mandavam em tópicos, eles escolhiam, às vezes, um representante da sala para falar comigo, e eu achava isso muito legal. Você abriu um canal de comunicação mesmo, né? Criou um canal. E eles começaram a se envolver tanto com isso, eu tenho que olhar o que tem que melhorar na nossa escola, que eles esperavam, alguns, né, esperavam aquela semana, viam uma coisa que não está legal na escola, colocavam um papelzinho, esperavam a assembleia para poder discutir. Então, foi muito legal. E aí, vocês começaram a implantar em todas as turmas? Todas as turmas. Aí, a gente tinha, assim, alguns professores tinham maior facilidade para estar fazendo assembleia. Outros, não por resistência, eu acho, até por insegurança. Então, faziam menos, porque a assembleia dos alunos, ela tinha que ser semanalmente. Toda semana. Toda semana, 1 hora. E a dos professores, era 1 mês, uma mensal. Uma por mês, tá. Nós chegamos a passar o mês e não fazer a assembleia. E a gente acabou ficando sem fazer naquele mês. E também alguns professores, eu tinha uma professora que ela fazia de 15 em 15 dias, mas o importante era estar fazendo, né? Era estar participando. E aí cada uma foi buscando. Eu vejo assim, hoje, vendo as professoras que eu vivi o projeto, as que realmente encararam, conseguiram perceber o quanto seus alunos melhoraram, elas levam isso até hoje. Algumas até mudaram de escola, e a assembleia acontece até em outras unidades. E algumas não, algumas simplesmente deixaram de fazer. Mas quando você consegue entender como o aluno, porque a gente vive colocando nossos documentos no PPP, quero formar alunos cidadãos, críticos, atuantes na sociedade, e a gente nunca deixa ele atuar. Pois é. Né? E ali ele estava atuando. Ele conseguia, e o barato também é dele perceber que nem tudo está em nossas mãos. Sim. Por exemplo, eles me chamaram um dia que eles queriam que eu mudasse o cardápio da escola. Eles não queriam, tinha um dia lá que tinha uma polenta, que eles não queriam a polenta. Então foi legal porque eu pude mostrar para eles que o cardápio é elaborado por uma nutricionista, existe uma licitação na prefeitura que compra os alimentos que tem no cardápio, que foi feita essa licitação para isso, que eu não poderia simplesmente dizer, porque eles acham que a diretora manda em tudo. Manda em tudo, Eu não poderia simplesmente dizer, olha, a partir de semana que vem não terá mais, que eu poderia levar essa solicitação para a nutricionista, ela ia avaliar, e outra também, a escola tinha que perceber se era só aquela classe que não gostava, sim, desse tipo de alimento, né? Se os outros alunos aceitavam. Então, eles começam a perceber que não é a vontade de cada um, a vontade tem que ser coletiva. E que para ver mudanças, a gente tem que começar a primeiro ir nas pessoas que podem mudar aquela situação. Que a nutricionista era uma pessoa que podia mudar a situação. Então, eles começam a perceber. E eu acho que dessa forma, eles serão adultos que saberão aonde buscar a melhoria para o seu bairro, aonde ele morar. Uhum. E que tem um processo que tem mais de uma pessoa envolvida, né, por trás, não é um só que decide, né? Sim,